Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso conjunto de exercícios que nós vamos trabalhar aí a parte das coleções que nós temos disponível da linguagem Python, mais especificamente em se tratando das listas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador. Eu quero apresentar para vocês aí um conjunto de mais ou menos 10 exercícios para trabalharmos com a parte de listas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no computador com o nosso conjunto de 10 questões aí relativo à parte das coleções utilizando as listas da linguagem Python, tá certo? Então, eu espero que vocês possam tentar resolver os exercícios. Caso vocês não consigam resolver, eu também irei trazer aí a resolução de todos eles aqui no nosso curso. Então, vamos aqui à nossa primeira questão, que ela diz o seguinte: faça um programa que possua, né, uma lista A e armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos aqui. Ó. Na letra A, ele fala o seguinte: atribua os seguintes valores a essa lista, sendo o valor 1, 0, 5, menos 2, menos 5 e 7. Então, aqui eu tenho que declarar uma variável, né, sendo uma lista do tipo A, contendo esses valores. No nosso item B aqui, ele fala o seguinte: armazene uma variável inteira simples, então aqui agora é uma variável inteira simples, a soma das posições A do índice 0, A índice 1 e A índice 5 dessa minha lista aqui, e mostre, né, na tela essa soma. Então, basicamente, eu quero que você pegue aqui o item 1, que está na posição 0, o item 0 que está na posição 1, e o item 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né, que é o último elemento aqui, o 7, né, somar esses três valores e armazenar aqui numa variável inteira, tá certo? Então, isso que nós temos aqui da primeira questão. No item C, fala o seguinte: modifique a lista na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100. Então, eu tenho aqui a posição 0, 1, 2, 3 e 4, que é o número 5, e substituir pelo valor 100 ali no caso. Nós sabemos que, como eu disse na última aula, inclusive se você não viu a última aula em que nós falamos sobre as listas, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? Eu comentei que as listas elas são mutáveis, então eu posso mudar, por exemplo, qualquer um desses valores aqui e colocar um outro que eu quiser. Então, nesse caso, a posição 4, que é o número menos 5, nós vamos mudar para o valor 100. É o que ele pede aqui na letra C. Na letra D, mostre na tela cada valor da lista A, um em cada linha. Então, aqui nós finalizamos aí todos os itens da primeira questão. Na questão 2, ele fala o seguinte: para a lista X contendo os valores 10, 3, 3, 10, 10, menos 6, menos 6, 4, 8 e 7 no Python, ordenar, né, os valores dentro da lista. Então, aqui também fazer a utilização aí de um método para poder fazer essa ordenação. Na questão de número 3, ele fala o seguinte: inverter a ordem dos elementos da seguinte lista, que no caso a lista B, contendo os valores 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? Então, aqui também você fazer uma pesquisa para poder ver como nós podemos fazer uma inversão utilizando aí as listas na linguagem Python. Essa questão 4 aqui no caso, né, ele fala o seguinte aqui, ó: retirar, na verdade ficou faltando o R aqui, tá, pessoal? Retirar o elemento A da lista C, contendo os valores A, E, I, O, U. Então, aqui nós temos aqui todas as vogais, então ele quer que você retira aqui esse primeiro elemento. Aqui a gente consegue fazer isso aqui também no Python, utilizando aí
métodos apropriados para poder fazer a remoção aí, de um conteúdo de uma lista. Na questão 5, ele fala o seguinte: dada a lista D, contendo os valores A, B, C, D, remover e retornar o elemento da posição 2. Então, vamos fazer essa questão aí sem nenhum problema, tá certo? Na questão 6 aqui, ele fala o seguinte: cria um programa que lê 5 valores inteiros de uma lista e, em seguida, some todos os elementos e exiba o seu resultado aí no caso. Então, aqui neste exercício aqui, nós podemos trabalhar aí a parte das estruturas de repetição juntamente com as listas sem nenhum problema. Na questão de número 7, ele fala o seguinte: faça um programa para ler a nota da prova de 10 alunos e armazene numa lista. Calcule e imprima a média aritmética geral. Então, aqui também nós podemos fazer a utilização de estruturas de repetição juntamente com as listas. Na questão de número 8, ele fala o seguinte: faça um programa que receba do usuário uma lista contendo com 10 posições, no caso, né? Em seguida, deverá ser impresso o maior e o menor valor dessa lista. Então, nós vamos ter aí uma lista com 10 posições que o usuário vai receber, e aí nós queremos, né, pegar o maior e o menor valor dessa lista. Depois aqui, logo na sequência, no nosso penúltimo, né, exercício aqui, a questão de número 9, ele fala o seguinte: leia uma lista com 6 posições, escreva apenas os elementos pares dessa lista original e exiba essa nova lista. Então, aqui eu quero pegar uma lista com 6 valores, né, 6 posições, e retirar ali apenas os elementos pares dessa lista. E por último, né, aqui no nosso da questão 10 aqui no caso, ele pede o seguinte: cria um programa que concatene 2 listas e exiba o resultado. Inclusive, na aula passada, nós fizemos um exemplo como esse aqui da questão 10. Eu espero que você consiga fazer todos eles, tá certo? Mas caso não consiga fazer, eu irei trazer também a resolução de todos esses exercícios, tá certo? Então, aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de Programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí o nosso conjunto de 10 exercícios relativo à parte das coleções, utilizando aí as listas da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam tentar resolver os mesmos. Caso não consiga, eu irei trazer também aí a minha sugestão de resolução de todos eles, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!